alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos falar da Carta dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecida em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, à época composta por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Marcados pelos horrores ocorridos lá na Segunda Guerra Mundial e com a intenção de construir um mundo sob novas bases ideológicas, os governantes de diversas nações propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 48. A finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, bem como o fortalecimento dos direitos humanos. A ONU, tem como seu documento a fundação, a Carta das Nações Unidas, estabelecido por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, que são, as principais instituições que formam a ONU. Observem aí, um organograma onde a gente tem aí a representação, desses 6. Então a gente tem aqui, a bandeira da ONU, o símbolo. E vamos lá. Em 1948, é elaborada a Declaração dos Direitos Humanos. Ela foi, elaborada por representantes de todas as regiões do mundo e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Lá no seu artigo 1, a gente tem: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O primeiro artigo já dá o tom da carta. No artigo 2, toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer condição. Não será tampouco, feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Percebam que esse é um documento que ele, está muito influenciado lá em 1948 pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí, os horrores do nazismo, os campos de concentração, a morte, de milhares de judeus. Então, se faz importante que o mundo se una, numa organização, como foi fundada a ONU, para que garantam os direitos universais e os direitos humanos, de proteção, principalmente à vida e à dignidade do ser humano. É disso que trata a Carta dos Direitos da ONU. Ela está voltada, independente, de qual seja o governo, de qual seja a situação, um compromisso de todas as nações filiadas à ONU para que seja mantido em guerra ou em paz a dignidade da pessoa humana. Vamos observar aí um pouco de alguns artigos. A gente tem lá no 3, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, Todos são iguais perante a lei, tem direito à proteção da lei, todos têm direito à proteção igual contra qualquer incitamento, a tal discriminação, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, Então, a gente tem aí, toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecidas como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração
e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Se você vem, né, de uma guerra aonde traz tantos horrores, é importante, né, que se mantenha a proteção, né, que haja a união, a proteção dessa dignidade. Que não haja, né, como houve, por exemplo, lá na Segunda Guerra, a gente tem a discriminação de uma etnia inteira, né, uma tentativa, né, e consumação de um etnocídio, né? A gente tem ali, né, o ataque nazista contra os judeus, e aí depois disso, né, a criação do Estado de Israel. Como os judeus, né, existem aí tantas, né, etnias, tantas minorias perseguidas pelo mundo, e é importante que esse Conselho Nacional, esse Conselho da ONU, né, esse Conselho de Segurança, através dos seus países associados, consigam proteger a pessoa independente da sua cor, da sua religião, do seu credo, que sejam respeitadas as normas dessa declaração para que essa dignidade seja mantida, para que essa pessoa, como vocês viram aí nos artigos anteriores, ela seja vista como uma pessoa, que ela tenha direito à proteção da lei, né? Que ela tenha direito a se sentir segura. A gente tem lá no artigo 8, né? Toda pessoa tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, toda pessoa tem o direito, né, de ter um julgamento justo, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal sobre ele, né? A transparência da justiça. A atuação, né, da defesa dos direitos humanos em crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né, e genocídios, na violação de direitos civis e políticas, né, contra minorias étnicas, religiosas, mulheres, né, grupos LGBT, né, QI+, né, no trato e seguridade de integrantes e refugiados, né, na situação de conflito, né, crise política e econômica. E a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, né, que estabelece o direito de, né, ser humano, né, tratado com dignidade. Então vamos entender melhor o que isso significa. São direitos universais porque se aplicam a todo e qualquer cidadão do mundo, com o objetivo de protegê-los contra determinadas ações e também contra o abandono de governos. São direitos indivisíveis, porque todos nós, cidadãos do mundo, devemos ser contemplados com todos os nossos direitos ao mesmo tempo, lembrando que os direitos de liberdade não sobrevivem sem os direitos de igualdade e vice-versa. São direitos interdependentes, né? Isso equivale a dizer que cada um dos direitos apresentados, né, nos 30 artigos da Declaração, um complementa o outro. Em relação à Declaração Universal de Direitos Humanos, o que ela diz sobre a educação, né? A gente tem lá no artigo 26, né? Toda pessoa tem o direito à instrução, né? A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória, né? A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior a essa baseada no mérito. Então, sobre a educação, né? A declaração, ela versa exclusivamente sobre educação, lá no artigo 26, e logo no início, né, a indicação de que a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Além disso, afirma-se, né, que a instrução elementar será obrigatória, o que faz, né, todo sentido, já que conhecimento pode abrir os nossos olhos, né, para enxergar melhor o mundo, né, conviver com o próximo, aceitar as diferenças, além de possibilitar a qualificação para o trabalho e para o exercício da cidadania. Para além da instrução elementar ou fundamental, o documento dispõe, né, sobre o acesso à instrução técnico-profissional e à instrução superior, essa última, né, baseada no mérito. Né, durante toda a jornada do estudante, pelo conhecimento, ele deve encontrar suporte para o pleno desenvolvimento de sua personalidade, né, tendo seus direitos e suas liberdades fundamentais respeitadas.
Então, a gente tem aí sobre a educação. Outro ponto que merece destaque diz respeito, né, à amizade e à tolerância entre os países. As comunidades religiosas e raciais serão estimuladas visando a preservação da paz, né? E o artigo encerra, né, como a diretriz apontando que os pais, né, têm prioridade aí no direito de escolha, né, quanto ao gênero de instrução, né, o tipo de ensino a ser ensinado pelos seus filhos. Mas em relação à Declaração dos Direitos Humanos, né, o Brasil, né, qual a relação do Brasil? O Brasil é um dos países que assinou, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assumindo, né, o papel de promover e cumprir o que está escrito lá no material. A nossa legislação, né, o que inclui lá a Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 1988, estabelece uma relação com os pressupostos desse documento, né? Portanto, quando o governo não garante o acesso de crianças à escola, por exemplo, ele está infringindo, né, uma lei internacional, né, da seriedade do tema, mas também deixando de cumprir a nossa Constituição. Ok? Então, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Na história, há dois grandes movimentos que foram fundamentais para a base da Declaração dos Direitos Humanos, elaborado pela Organização das Nações Unidas, criados em 48. Quais foram esses dois acontecimentos históricos que influenciaram a Declaração dos Direitos Humanos? Com base, né, nesse exposto, marque a alternativa correta. Letra A, a Revolução Industrial de 1760 e a Revolta dos Malês, em 1835. Letra B, a Revolução Francesa de 1789 e a abolição da escravidão no Brasil, em 1888. Letra C, a Revolução Francesa, em 1789 e a independência dos Estados Unidos, em 1776. Ou letra D, a independência dos Estados Unidos, 1776, e a Bill of Rights, né, em 1689. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. Dois movimentos foram importantes, né, que foi a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que começam a construir, né, a Revolução Francesa lá, através da Declaração do Homem e do Cidadão, né, que começa a construir esses valores aonde são versados, né, sobre os direitos humanos. Vamos lá, mais uma questão. A respeito dos marcos históricos, né, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Letra A, segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis, por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis ou, né, no ordenamento jurídico. Letra B, os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal lá de 88. Letra C, no Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e de ser votado. Ou letra D, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é fundamento dos direitos humanos. Vamos lá, pensando na resposta, que é a letra D, né? A dignidade da pessoa humana, né, que é o princípio basilar da Constituição lá de 88, é também o fundamento dos direitos humanos. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau.